Bom dia, Escola Bíblica Dominical, Igreja querida e amada, Pastor Sória, Carmen Lúcia, e vamos para mais um domingo gostoso, abençoado, feliz, porque estamos tendo esse momento curtinho, simples, mas pedacinho do ensino da palavra de Deus, o que Deus quer que aprendamos, o que o nosso Deus quer que façamos no viver da igreja, no viver com a igreja, no eu ser a igreja. Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Cartas paulinas, mensagens divinas. Hoje o nosso tema é como conviver na igreja. Lembrando que estamos trabalhando com os conselhos de Paulo a Timóteo. Então, primeira carta a Timóteo, vamos ficar só no capítulo 5. Mas antes de irmos para o capítulo 5 de Timóteo, o Novo Testamento, né? Um assunto voltado totalmente para os dias de hoje, para o presente, falando diretamente sobre o cuidado da família. Vamos viajar um pouquinho lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio. Moisés, o nosso Deus, dando a lei, meus irmãos, dando a lei, e vamos ver o que Moisés fala, os conselhos que o nosso Deus dá a Moisés e Moisés ao povo hebreu, né, ao povo de Israel. Então vamos voltar um pouquinho, vamos sair do Novo e vamos lá para o Antigo Testamento. Eu vou ler para os irmãos. Eu achei muito interessante, muito lindo o cuidado de Deus, não somente com o seu povo, não somente com as viúvas, com os órfãos, mas até com os estrangeiros, isto é, com o homem, com a pessoa, com o ser humano. Vamos ver? Até vou ler para vocês. São diversas leis o título. Deuteronômio, capítulo 24. Então eu vou ler para vocês. Respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva a quem vocês emprestaram alguma coisa. Lembrem que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, nosso Deus, os tirou dali. Por isso, eu exijo que obedeçam a essa lei. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada, você esqueça de pegar um feixe de espigas nesse caso. Não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor, nosso Deus, abençoará tudo o que você fizer. Na colheita das azeitonas, ai que delícia! Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixados para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito. É por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Os israelitas, o povo hebreu. Então, desde o Antigo Testamento, desde a Antiguidade, o cuidado do nosso Deus com o ser humano, com a pessoa, fosse ela do povo de Israel ou até os estrangeiros, a preocupação do nosso Deus com o cuidado, com o sustento. Deus cuida da gente, né, meus irmãos? Deus tem cuidado da sua e da minha família. O Senhor tem cuidado da nossa igreja, do nosso povo, do seu povo. Nosso Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso em amor e no cuidado. Que trabalho lindo que os nossos jovens estão fazendo lá no Brasil. Que Deus abençoe esse trabalho social voltado para também o evangelismo, mas é mais a ação social na vida da igreja. Isso que acabamos de ver, o cuidado de Deus com as viúvas, com os estrangeiros. Paulo, ele deixa esse conselho para Timóteo também, ensinar a igreja de Efésios, a igreja lá em Éfeso, né? A praticar este ensino. E para nós hoje, na minha família, na sua família, quais são os ensinos? Então, meus irmãos, vamos trabalhar com o capítulo 5. Como tratar
Como tratar os que creem? Então vamos ver aqui. Estou um pouquinho rouca, essa friagem, esse frio, essas aulas no colégio maravilhosas que eu amo, mas assim, amanhã até 6 da tarde, direto, então é complicada a nossa voz. Eu estou um pouquinho rouca, mas as férias estão chegando. Então vamos lá. Olha o conselho agora de Paulo, vou ler o Novo Testamento e vou comentar. Paulo ensinando Timóteo, esse pastor, esse jovem pastor, e a preocupação de Paulo, que o tinha como seu filho na fé, um carinho, um amor grandioso, um cuidado especial com Timóteo. Então Paulo, nesse capítulo 5, ele discorre vários assuntos importantes que o jovem pastor deveria enfrentar à frente da igreja, e aqui é a igreja de Éfeso. Então vamos ver como que Paulo fala com Timóteo. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselho como se ele fosse seu pai. Isso para nós hoje, para mim, para nós. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite pedindo a ajuda dele. Então, queridos, daqui a pouquinho eu volto. Vamos avançar mais um pouquinho. Mas vejam só que coisa linda, o nosso Deus ensinando o jovem pastor. E acredito que não somente o jovem pastor, mas a mim, a você, a tratarmos os mais velhos com respeito. Mesmo se uma pessoa mais velha cometa algum erro, alguma coisa errada, como eu cometo, como nós cometemos, falar com respeito, com carinho, com sabedoria, tanto o homem mais velho como a mulher mais velha, as mulheres tratá-la como uma mãe e as mulheres jovens como irmãs, os moços jovens como irmãos, falar com respeito, com carinho, com amor, coisas pequenas, simples, mas Paulo deixa registrado aqui na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, coisa linda. Aí depois ele discorre uma lista grande, por isso que eu peguei lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, sobre a viúva, o cuidado especial, o cuidado grande que Paulo fala para que tenhamos com as nossas viúvas, as mulheres. Então Paulo fala que a viúva, que não tenha ninguém, sim, a igreja vai cuidar, vai zelar, vai sustentar, vai visitar, vai fazer tudo. Mas a viúva, a senhora que ficou viúva, idosa, é responsabilidade da família, dos filhos e dos netos cuidarem das viúvas e não jogar para a igreja, para a responsabilidade da igreja. É um trabalho, um serviço social, sim, mas em primeiro lugar é a família quem deve cuidar. Porque aí Paulo ele ainda relembra que quando todos nós fomos crianças, adolescentes, jovens, quem cuidou foram os pais, os avós. E agora, quando os avós estão idosos, é obrigação da família cuidar dos idosos, sustentando, visitando, suprindo todo tipo de necessidade, médico, alimentação, saúde, visitas, tudo é responsabilidade, está registrado aqui, da família, dos filhos e dos netos. As viúvas mais novas, Paulo ele já dá um tratamento diferente. Ele aconselha que as viúvas mais novas, as viúvas acima de 60 anos, esse cuidado que deve ser responsabilidade da família. Agora, as mais jovens, de 60, ele aconselha que elas se casem novamente. Se casem, tenham filhos
e formem essa nova família. É o conselho de Paulo. Ele ainda fala muita coisa para que as viúvas não fiquem sem fazer, as jovens não fiquem sem fazer nada, e fazendo coisas, visitando de casa em casa, né? E conversa para cá, conversa para lá, coisas que não agradam a Deus, conversando, falando um pouquinho a mais do que devia falar. Então Paulo discorre tudo isso no capítulo 5 da primeira carta ao Timóteo, você poderá ler. Mas esse cuidado tão lindo de amor pela causa das viúvas está registrado no Antigo Testamento, e Paulo traz para o Novo Testamento, para que Timóteo tenha esse cuidado com as viúvas, cuidado com os órfãos e também com os estrangeiros. Aí Paulo, depois que ele fala das viúvas, ele fala do presbítero, o pastor, aquele que prega a palavra de Deus e aquele que ensina, aquele que proclama a palavra de Deus, ensinando. Mas aqui Paulo, ele dá ênfase, olha, eu vou ler para os irmãos, ele dá ênfase ao que ensina e ao que proclama, ao que evangeliza. A educação cristã, o pastor, ele trabalha na proclamação do evangelho, ele trabalha em missões, ele trabalha na educação cristã, ele trabalha no administrativo, ele trabalha em tudo, pastor de misericórdia, faz tudo, pelo menos a nossa igreja, ele faz tudo. E Paulo dá uma palavra sobre os presbíteros, vejam só. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. E o que dizem as escrituras? Todo trabalhador merece o seu salário. Então, olha que coisa linda também essa preocupação de Paulo. E Paulo fazia também de tudo, mas ele tem essa preocupação para que Timóteo levante essa questão na igreja, esse aconselhamento, esse ponto que deve ser discutido e lembrado por toda a igreja, toda a congregação. E Paulo vai ensinando Timóteo a ser esse bom pastor, segundo a vontade de Deus, o que Deus tem preparado para a vida desses jovens pastores. E olha como Paulo termina. Ele fala: na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo que você fizer, obedeça a essas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Ele ainda alerta Timóteo: não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. E não tome parte nos pecados dos outros, conserve-se puro. Então, meus irmãos, que mensagem de Paulo para Timóteo e para nós hoje. O cuidado com nossos queridos, com os nossos pais, com os nossos idosos, com a nossa família, com o nosso pastor, com a igreja de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos ater a esse cuidado e praticar. No caso, é o serviço social que a igreja tem. A igreja trabalha a proclamação do evangelho, o ensino da palavra, missões, mas trabalha também o social, né? O social da nossa igreja, o serviço social, que é trabalhado de várias formas. Eu nem preciso levantar a questão das cestas básicas, do guarda-roupa, das roupas, o que os jovens estão fazendo, enfim, tudo. Que Deus abençoe o sustento com pastores de fora, com os missionários, que bênção. O que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos ajude. É pouquinho, é pequeno, mas é tão profundo. Não vamos jogar para a responsabilidade da igreja cuidar daqueles que é minha, que é sua, que são nossas responsabilidades. E o nosso Deus, Criador, sustentador, Ele cuida de todos nós. Ele sustenta e cuida da nossa igreja, cuida de você e de mim. Que as nossas vidas possam estar nas mãos do nosso Deus, todos nós grudadinhos nele para servi-lo com alegria e ter um cuidado com os nossos. Deus abençoe vocês. Um beijo grande no coração.